Olá, meus amores, sejam bem-vindas a mais uma aula. E hoje nós vamos fazer aqui o recheio principal, a base aí para a maioria dos recheios dos nossos bolos, que é um brigadeiro gourmet tradicional em consistência de recheio. A gente vai trabalhar com o brigadeiro gourmet por três motivos. Primeiro, o brigadeiro, ele é uma unanimidade, né? Todos os clientes amam brigadeiro. Então, com certeza, tendo ele aí como a base para os seus recheios dos bolos, você vai agradar a clientela. O segundo motivo é que a gente consegue ter uma variedade muito grande de sabores. Eu vou fazer aqui, nessa aula, com chocolate ao leite, mas a gente faz essa mesma receita com chocolate branco. E aí a gente pode saborizar de diversas formas. A gente pode colocar doce de leite, Nutella, leite ninho. A gente pode colocar geleias. A gente pode colocar as pastas saborizantes. E isso dá aí, ó, uma imensidade de sabores. Pode ser pasta saborizante de limão siciliano, pasta de frutas vermelhas, de coco, de milho. Enfim, o brigadeiro, ele traz isso pra gente. A gente consegue trabalhar com uma infinidade de sabores, tendo a mesma base, a mesma receita. Além disso, a gente consegue brincar também com os pontos do brigadeiro. Então, aqui a nossa aula é focada em recheio, certo? Eu vou mostrar para vocês o ponto de recheio, mas a gente pode fazer um ponto mais molinho para um brigadeiro de colher. A gente pode deixar no ponto de enrolar, para fazer aqueles brigadeiros enroladinhos para decorar o nosso bolo mesmo. Então, assim, a gente consegue brincar muito com o brigadeiro gourmet, certo? O ponto que eu vou ensinar para vocês hoje é o ponto de recheio. Esse ponto serve para todos os recheios à base de brigadeiro gourmet que a gente vai fazer aqui no curso, tá bom? E outra coisa legal, esse ponto de recheio, ele é o ponto também de trabalhar com bico, com saco de confeitar. Então, se você quiser fazer uma decoração no seu bolo, aquela decoração de rosetas e tudo mais, utilizando o bico de confeitar, é esse mesmo ponto aqui, certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar colocando os ingredientes na panela. Aqui eu tenho o leite condensado e o creme de leite, o chocolate e a glucose. A glucose que a gente usa é a glucose transparente, essa branquinha aqui, tá? Aqui eu tô usando o chocolate ao leite, pode ser o blend, pode ser o meio amargo e pode ser o chocolate branco. Quando a gente quer saborizar com pastas ou outras coisas, a gente utiliza o chocolate branco aqui. A medida vai ser sempre a mesma, certo? Então vamos lá. Eu vou dar três dicasinhas rápidas aqui para você acertar o ponto de recheio, que é o mesmo aí do ponto de fazer decoração com bico, com a manga de confeitar, certo? A primeira dica é a seguinte: quando a gente quer fazer um brigadeiro normal, todo mundo já sabe, né? Como é que a gente sabe se está no ponto? A gente vira a panela. Quando o brigadeiro todo desce da panela, é porque está no ponto de brigadeiro de enrolar. O ponto de recheio, que é o ponto de trabalhar com bico, ele é um ponto antes do brigadeiro de enrolar. Então, se você virar a sua panela e o brigadeiro descer todo, tá no ponto de enrolar. Se ele descer em algumas partes, sim, outras não, isso significa que está no ponto de recheio. Ele tá soltando do fundo da panela, mas não todo, certo? Outra coisa que você pode observar é que quando chega no ponto de recheio, a gente consegue enxergar mais o fundo da nossa panela. E a terceira e última dica aqui para você acertar o ponto certinho é você pegar com a espátula e levantar. O brigadeiro, ele vai cair em ploft, né, na maioria das vezes, principalmente o ao leite, e ele vai demorar de se misturar com a massa. Vocês vão ver uma marcazinha do brigadeiro que acabou de cair em cima daquele brigadeiro que está na panela, certo? São essas três dicas. Vamos ver na prática como elas são. Bom,
Vou dar uma pausa aqui só para dar 3 informações importantes para vocês. A primeira delas é que a gente sempre faz o brigadeiro no fogo baixo, certo? Para ele não queimar, principalmente se for o chocolate branco, que queima com mais facilidade. A segunda coisa é que a gente utiliza uma panela de fundo grosso. A panela de fundo grosso é ideal para fazer brigadeiro e outros recheios, porque ela distribui de maneira uniforme o calor. E a terceira coisa é que a gente deve utilizar sempre uma espátula e não uma colher ou uma colher de madeira, essas colheres de madeira, sabe? Não, o ideal é você utilizar espátula de silicone. Ela raspa melhor o fundo e ela não vai permitir que o seu brigadeiro ele queime nas laterais. A colher de madeira, que antigamente era muito usada, hoje ela é proibida, tá? Ó, aqui que o meu chocolate já derreteu, a gente vai mexer aqui agora até dar o ponto certinho que eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu vou mostrar o ponto que não chegou ainda, pra na hora que eu mostrar o ponto certo, vocês entenderem a diferença. Veja que eu passo a espátula aqui no fundo da minha forma, ó, e eu não vejo o fundo. O recheio ele gruda na mesma hora, tá vendo? Ó, não dá tempo de ver o fundo da panela. Quando eu levanto aqui com a espátula, também dá pra perceber que ele tá bem líquido. Então, quando ele cai no brigadeiro que tá na panela, ele se une, né? Não dá pra ver diferença nenhuma entre o brigadeiro que eu acabei de levantar e o que caiu na panela. Então, vamos continuar aqui para o ponto certinho. A terceira dica é virar. Quando eu viro aqui também, ó, tá todo grudado. Então, vamos continuar. Chegou no ponto certinho. Vamos fazer os 3 testes, tá? Ó, o primeiro teste de ver o fundo da panela, eu já consigo ver. O segundo teste de jogar um pouco. Olha como ele fica, ele forma os montinhos, ele não se une com o que tá na panela, né? E o terceiro teste de virar e tá soltando um pouco do fundo. Ó, solta em alguns lugares. Aqui eu já posso desligar o meu brigadeiro.
meus amores, sejam bem-vindas a mais uma aula. E hoje nós vamos